Olá a todos, meu nome é Roberto Carvalho e junto de meu colega Igor Santos apresentarei um sistema de detecção de gás inflamável utilizando o sensor MQ2 adaptado à plataforma Arduino. Este trabalho é parte integrante da disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 1, ministrado pelo professor Renato Dutra Pereira Filho, da Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Desde os primórdios da civilização até os dias de hoje, a demanda por métodos de sistema de detecção e monitoramento de gases se tornou cada vez maior. Tanto na esfera residencial como na industrial, a necessidade é sem dúvida crescente. Já no último século, através do advento da automação e do controle, foi possível a criação de sistemas eletroquímicos capazes de monitorar e controlar vazamentos de gases. Com vista nisso, os autores desse trabalho visam a montagem, implementação e experimentação de sistemas de detecção de gás inflamável através de um microcontrolador Arduino Uno utilizando-se de um sensor eletroquímico de gás MQ2, através da elaboração de um código na ferramenta de programação Arduino que seja capaz de prover os resultados dos valores de detecção obtidos pelo sensor ao longo dos testes qualitativos, com o intuito de medir a rapidez e a consistência das respostas também dadas pelo sensor a partir da emulação de um ambiente fechado com vazamento de gás de petróleo liquefeito. O GLP, assim como o comportamento de todos os sistemas durante a execução dos testes. Arduino é uma família de microcontroladores e um ambiente de criação de software que facilita a criação de programas que podem interagir com o mundo físico. O Arduino pode detectar e responder ao toque, ao som, à posição, ao calor e também à luz. Esse tipo de tecnologia, denominada computação física, é aplicada a todos os tipos de objetos, desde iPhones a sistema eletrônico de carro. O Arduino possibilita a qualquer um, até mesmo pessoas sem experiência em programação, fazer o uso desta rica e complexa tecnologia. Este trabalho está dividido da seguinte forma: na primeira parte, estão esclarecidos o objetivo, na segunda parte são expostos os procedimentos experimentais e a implementação do código, na terceira parte são discutidos os resultados e a conclusão, e por fim são lançadas sugestões e recomendações para trabalhos futuros. O sensor de gás MQ2 é sensível ao GLP, ao butano, ao propano, ao metano, ao álcool, ao hidrogênio e também à fumaça. Pode ser utilizado para detectar vazamentos de gás, tanto em residência quanto em indústrias. A resistência e a sensibilidade do sensor variam com a concentração do gás em questão. O material sensível do sensor MQ2 é o dióxido de estanho. Possui muitas propriedades vantajosas como alta sensibilidade, baixa temperatura de operação, uma estrutura térmica estável e apresenta baixa condutividade no ar ambiente. Como pode ser visto, a faixa de detecção é relativamente ampla e diversos gases podem ser detectados. No experimento em questão, o gás utilizado será o GLP. Os sensores eletroquímicos operam por reagir com o gás de interesse, produzindo um sinal elétrico proporcional à concentração do gás. O gás que entra em contato com o sensor passa primeiramente através de uma pequena abertura capilar e se difunde através de uma barreira hidrofóbica, e eventualmente chega à superfície do eletrodo. Este método é adotado para permitir a passagem da quantidade apropriada do gás para a reação, para produzir um sinal elétrico suficiente ao mesmo tempo que previne o eletrólito de vazar do sensor. Um resistor conectado através dos eletrodos, uma corrente proporcional à concentração do gás flui entre o ânodo e o cátodo. A corrente pode ser medida para determinar a concentração do gás. O gás se difunde no sensor e através da membrana no eletrodo sensível. Quando o gás atinge o eletrodo, a reação eletroquímica ocorre. Poderá ser tanto de oxidação como de redução, dependendo do tipo de gás. O sensor então detecta e amplifica a corrente e a função da concentração do gás medido, escalona a saída de acordo com a calibração. O instrumento então mostra a concentração de gás na entrada, por exemplo, em partes por milhão para gases tóxicos, e valores percentuais para o oxigênio. Quanto a interferências, sensores eletroquímicos são afetados minimamente pelas mudanças de pressão, porém podem estar presentes em sua total parte a uma mesma pressão. Em contrapartida, são bem sensíveis à temperatura. No geral, quando a temperatura é maior que 25 graus Celsius, o sensor terá um valor maior. Quando for menor que 25 graus Celsius, obterá valores menores. O efeito da temperatura é tipicamente entre 0,5 a 1% por grau Celsius, variado. O grau de seletividade do tipo de sensor depende do tipo de sensor, do gás em questão e da concentração que o sensor é projetado para detectar. Os sensores eletroquímicos estão sujeitos à interferência provinda da presença de outros gases. Quanto maior a concentração, menor é o efeito da interferência de gás no sensor. Essas podem causar leituras ou alarmes falsos. Montagem. Para dar início aos testes experimentais qualitativos do sensor de gás inflamável, foi necessário montar o sistema físico composto pelo microcontrolador Arduino e pelo sensor de gás MQ2 e suas respectivas conexões. As ligações entre as saídas do sensor MQ2 e as portas do Arduino se deram de acordo com o esquema 1 abaixo. O sistema físico montado no laboratório resultante dessas conexões está demonstrado na figura 2 ao lado.
Já o sistema elaborado para os testes qualitativos de detecção de gás inflamável encontram-se ilustrados conforme as figuras abaixo. Código. Para a realização dos testes de detecção do GLP, o seguinte código foi elaborado e implementado no software Arduino a fim de prover os resultados obtidos pelo sensor ao longo dos testes, onde primeiramente temos a leitura dos dados recebidos no pino analógico A0, e então esses valores obtidos são mostrados em conjunto com o tempo em que a leitura foi efetuada. Testes. O teste foi executado em tréplica, sem prévia calibração do sensor, onde foi emulado um sistema fechado com um vazamento de gás inflamável, no qual o gás utilizado foi o GLP, que apresenta uma faixa de detecção de 200 a 5.000 ppm para o sensor MQ2, sendo este alimentado ao sistema durante 35 segundos através de um isqueiro por uma pequena abertura no sistema. Após esta etapa, o sistema foi fechado por mais 180 segundos, a fim de analisar o comportamento do sensor em relação à dispersão e a concentração dos gases propâneo e isobutano alimentados ao sistema, bem como possíveis perturbações provocadas ao sistema, totalizando 3 minutos e 35 segundos por teste. Pode-se notar, então, um padrão no comportamento do sistema nos 3 testes realizados, atribuídos a 3 momentos distintos do experimento. No primeiro momento, o sensor ainda não havia detectado a presença do GLP no sistema e gera resultados constantes relativos à composição do ar presente no ambiente. No segundo momento, o sensor acusa a presença de GLP no sistema, o que resulta em um salto significativo nos valores lidos pelo sensor, resultando num pico de concentrações dos gases obtidos na leitura do MQ2. No terceiro e último momento, no qual as oscilações das concentrações de propânio e isobutano presentes no sistema praticamente tornam-se constantes, isso se deve à dispersão dos gases no sistema e as leituras do sensor vão gradativamente decrescendo de forma proporcional ao que o gás deixa o sistema. Note também que durante os testes, o decréscimo dos valores detectados pelo sensor flutuam de forma não linear. Isso se deve a perturbações que o sistema possa ter sofrido durante os testes, tais como diferentes temperaturas no sistema, interferências elétricas e o isolamento não ideal do sistema durante os testes. Conclusões. O sistema de detecção de gás inflamável com o sensor MQ2 se mostrou bastante sensível em relação à exposição ao gás utilizado nos testes, e as respostas perante aos estímulos do sensor se deram de forma muito rápida, que agrega valor a esse sistema de detecção pelo seu baixo custo e por sua baixa complexidade de montagem do sistema, e da simples programação requerida de monitoramento dos gases no ambiente. Recomendações. Para trabalhos futuros, a fim de melhorar a precisão da medida e ampliar as possibilidades de aplicação do sensor, recomenda-se a calibração do sensor através do aquecimento prévio do sistema e a utilização de um resistor para o ajuste da baixa resistência da placa, acompanhado de um código apropriado para a calibração do sensor. Outro fator a ser contemplado é o sistema fechado onde irão realizar-se os testes, no qual um sistema de isolamento adequado deve ser empregado a fim de minimizar os efeitos interferentes a medidas obtidas pelos sensores. Muito obrigado.